nosso socorro é em nome do Senhor, meus irmãos. Ele somente é o nosso socorro, Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte daquele que sempre está no meio da sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós voltamos nessa manhã para o Saltério. Nós nos aproximamos, caminhamos para o final do livro 5 do Saltério e do Saltério propriamente dito. Nós voltamos para esse livro maravilhoso que desnuda os nossos sentimentos, desnuda as fraquezas e as necessidades da nossa alma, e desta feita nós faremos a exposição do capítulo 147, o Salmo de número 147, dando sequência à nossa exposição no livro de Salmos. Salmo de número 147. Acompanhe então agora com toda a atenção, com toda a reverência e com toda a atenção a leitura da palavra de Deus. Essa é o que o Senhor tem para dizer à sua igreja nessa manhã. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corpos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome no teu santo dia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, porque tu separaste mais uma vez o teu povo para se congregar na tua casa. Louvado seja o teu santo nome, porque mais uma vez tu se reúne conosco para nos alimentar, confortar as nossas almas, alimentar os nossos corações e fortalecer a nossa fé. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque grande é a tua misericórdia para conosco, revelada especialmente na pessoa bendita do teu Santo Filho, através do poder do teu Santo Espírito. Ó Deus triuno, majestoso, glorioso, nosso Deus, nessa manhã o teu povo se congrega na expectativa de ouvir a tua voz. Senhor, encoraja as nossas almas. Senhor, fortalece os fracos. Ó Deus, encoraja os desencorajados. Ó Senhor, aqueles que são contumazes nos seus pecados, repreende-os, exorta-os nessa manhã. Traz-nos de volta, ó Deus, a cruz de Cristo. Curva, Pai, os nossos joelhos. Quebra, ó Deus, as nossas cervizes, para que nós sejamos humildes e obedientes servos, dignos do Senhor que nós temos.
Abre os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos e ilumina as nossas mentes, dá-nos entendimento, para que nós possamos não somente compreender, não somente aprender, mas aplicar a Tua palavra aos nossos corações e às nossas vidas. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Rei. Amém. Amém. Qual é a sua principal atividade? Certamente cada um de vocês que estão sentados aqui nessa manhã tem alguma coisa que ocupa a maior parte do seu tempo. Diariamente você se levanta a um certo horário, um horário específico da manhã, você faz algumas atividades específicas e talvez você saia. Talvez você saia para o seu trabalho, você saia para o escritório, onde você presta serviços. Talvez você saia para a sua universidade, para a sua escola, onde você labuta nos livros, onde você passa tempo estudando. Qual é a sua atividade principal? Qual é de fato aquela ação, qual é aquela atividade que ocupa todo o seu tempo e detém toda a sua atenção? Percebe, isso é extremamente importante que nós entendamos esse conceito, porque quando nós não entendemos, quando nós não sabemos qual é principalmente a nossa atividade, o risco que nós temos de executá-la de maneira desleixada é muito grande. Tem, por exemplo, como aquele indivíduo cuja responsabilidade é estabelecer, por exemplo, escalas, é fazer cronogramas, é gerenciar obras e projetos. Ora, se a sua atenção, se o seu trabalho não for focado, e se ele não souber que de fato essa é a sua principal atividade, efeitos catastróficos podem acontecer. A obra simplesmente atrasará e mais custos acarretarão. Aqueles que deveriam saber precisamente aquilo que eles deveriam fazer, não têm a menor ideia de quando eles devem se apresentar, de quando eles devem operar. Se você não sabe qual é a sua principal atividade, você não a executará de maneira adequada e você ainda prejudicará outros que dependem de você. Se você nessa manhã acha que a sua principal atividade é a profissão que você desempenha, talvez você ache que aqui a sua principal atividade é o seu lar, é cuidar da sua família, é prover para sua casa, é manter a casa limpa e as refeições sendo prontas na hora adequada. Talvez você ache que a sua principal atividade é ser o principal dominador de conhecimento, investigando os mais diferentes livros e as mais diferentes áreas do saber. Se você de fato é lavado no sangue de Cristo e você faz parte da igreja do Senhor Jesus, o seu entendimento está equivocado se você pensa que essa é a sua principal atividade. Porque como nós veremos hoje no Salmo 147, a sua principal atividade, crente, é o louvor a Deus. A sua principal atividade, acima da sua família, acima do seu trabalho, acima do seu lazer, acima dos seus livros, acima da sua graduação, acima do seu concurso público, a sua principal atividade, se você está aos pés da cruz, se você conhece o grande Cristo, aquele que salvou pecadores miseráveis como eu e você, nessa manhã você precisa entender que a sua principal atividade é prestar louvores a Deus. É isso que esse salmo nos ensina. Ele nos ensina que a nossa principal ocupação é o louvor a Javé, o louvor ao Deus da aliança. E ele vai nos dar várias razões por isso, que nós poderíamos resumir, que sempre é, na verdade, sempre a argumentação do salmista, quem ele é e o que o Deus da aliança faz. Mas nessa manhã, você precisa entender isso. A sua principal atividade. Você que é membro do reino de Cristo, você que conhece o Deus triuno e o ama, você que foi alvo da sua graça salvífica e da sua misericórdia gigantesca, a sua principal atividade não é o seu trabalho, não é a sua família, não são os seus estudos. A sua principal tarefa é adorar a Deus, é louvar o seu santo nome.
por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Nós veremos isso com muita clareza nesse salmo, nessa manhã. Nós veremos esse salmo em 3 pontos. Primeiro nós veremos os versículos de 1 a 6, e nós veremos que aqui nós somos orientados, nós somos exortados a louvar fervorosamente ao Senhor, porque Ele é o Deus da graciosa restauração. É Deus quem restaura um povo para si mesmo. E isso é fonte de adoração, isso é motivo de louvor. Depois nós veremos, dos versículos de 7 a 11, que nós precisamos louvar fervorosamente ao Senhor, porque Ele é o Deus da generosa provisão. Ele é o Deus da graciosa restauração, e Ele é o Deus da generosa provisão. Ele não deixa que nada falte ao seu povo, aqueles que são seus. E por último, nos versículos de 12 até o final, até o versículo 20, nós veremos que nós somos intimados a louvar fervorosamente ao Senhor, porque Ele é o Deus da poderosa palavra. Ele não é somente o Deus da graciosa restauração, Ele não é somente o Deus que provê generosamente, mas Ele é o único Deus cuja palavra tem, de fato, poder. A sua principal tarefa, a sua principal ocupação é louvar ao Senhor. E todas as vezes que você perde o foco da sua principal tarefa, você prejudica você mesmo e a quem está ao seu redor. Quando nós olhamos para o Salmo, vejam lá no versículo 1, nós temos essa intimação. Observe que o Salmo, de fato, ele está literariamente, retoricamente dividido nesses três momentos de intimação, nesses 3 momentos de imperativo. São eles que encabeçam cada uma das seções do Salmo, e por isso que, não arbitrariamente, mas seguindo a própria divisão oferecida pelo Espírito Santo de Deus nesse texto, nós assim então o dividimos e assim nós o observamos. E nós vemos aqui então essa intimação, louvai ao Senhor. Nós vimos que essa expressão, a sentença louvai ao Senhor, de forma reduzida, é literalmente o que quer dizer aleluia. Alei e a é uma forma, é o compacto no hebraico que significa louvai a Javé, louvai ao Deus da aliança. As 2 últimas letrinhas, o iá do aleluia, é a forma diminutiva, é a forma compacta do nome do Senhor, do tetragrama hebraico. É interessante nós percebemos que, diferente do versículo 146, que começa assim com o imperativo, mas segue então dando incentivo à própria alma, porque de fato nossas almas encontram momentos em que não têm o menor desejo de louvar ao Senhor. No Salmo 147, que nós estamos considerando agora, o salmista de cara já vai nos oferecer 3 motivos pelos quais é importante, é fundamental que nós obedeçamos esse mandamento. Veja o primeiro. O primeiro é porque é ético louvar ao Senhor. Deixa isso. Louvai ao Senhor porque é bom. Percebe, existem coisas na nossa vida que são boas e coisas que são ruins. Elas têm intrinsecamente esse tipo de valor. Percebe, por mais que o nosso mundo moderno queira negociar o absolutismo de determinadas coisas na nossa vida, ora, isso pode ser bom para mim, mas não é bom para você, isso pode ser ruim para mim, mas não é ruim para você, é inegável o fato de que existem coisas que são intrinsecamente ruins, independente da minha ou da sua avaliação. O costume de fumar, por exemplo, ele é intrinsecamente ruim, porque ele vai lhe matar a longo prazo. O ato de praticar esportes é intrinsecamente bom, porque vai lhe manter numa ótima saúde, numa boa condição física. E aqui é exatamente nesse conceito do que é naturalmente bom que o salmista começa nos dando o seu incentivo. Louve a Deus porque é bom. Você quer fazer o bem? Você quer fazer aquilo que é bom? Então louve ao Senhor. É eticamente perfeito. Não existe nada contra isso, não existe nenhuma contraindicação contra o louvor do Senhor. Talvez haja muita contraindicação para muita comida que você coloca na sua mesa. Talvez haja muita contraindicação para muitas atitudes que você faz no seu dia a dia. Mas não existe contraindicação para o louvor a Deus. É bom.
é ético, é maravilhoso, é perfeito. O salmista então lhe dá um segundo motivo, porque você deve louvar o Senhor. Porque essa é a sua tarefa, porque essa precisa ser a sua principal ocupação, e o segundo é porque é amável. E agora o salmista sai da esfera do eticamente aprovado para o sentimentalmente aprovado. Louvar o Senhor não é somente eticamente bom, mas louvar o Senhor é prazeroso. Louvar o Senhor é deleitoso para todos aqueles que o conhecem. Para aqueles de fato que provaram da sua graça, que provaram da sua misericórdia, para aqueles que agora não são mais bastardos, mas são filhos, louvar ao Senhor tem um sabor especial. Louvar ao Senhor traz alegria, traz regozijo, traz gozo. Louvar ao Senhor atiça os sentidos, atiça os sentimentos. Louvar ao Senhor traz as lágrimas. Louvar ao Senhor é prazeroso, é amável. Mas ele dá ainda um terceiro motivo. Um motivo muito ignorado por muitos dos nossos dias, nessas épocas que nós estamos experimentando de guerras de culto, né? Estamos vivendo de fato um verdadeiro período de guerras culticas, onde você simplesmente não sabe o que é que vai encontrar na igreja que você entra. É uma caixinha de surpresas. Antes você, talvez uns 40, 50 anos atrás, você entrava num culto de uma igreja dita protestante, você basicamente encontraria o mesmo formato. Mas hoje, quando se abrem igrejas em todos os cantos da cidade, em qualquer galpão, qualquer loja, qualquer compartimentozinho comercial, dá-se de uma maneira surpreendente, aparece uma igreja do nada, você simplesmente não sabe o que vai encontrar. É uma verdadeira caixa de Pandora. Mas veja o que é que diz o terceiro motivo no versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, é amável cantar louvores ao nome de Deus. Mas ele diz: louvai ao Senhor porque fica-lhe bem o cântico de louvor. Dependendo da tradução que você esteja utilizando, se você estiver utilizando, por exemplo, a Almeida 21, uma tradução muito boa, que foi recentemente publicada, você certamente estará lendo aí o termo apropriado. Se você estiver lendo pela sua revista corrigida, diferente dessa tradução que nós utilizamos, a revista atualizada, você está lendo aí decoroso. Em outras palavras, o que o salmista está querendo nos dizer é de que o cântico é um elemento aprovado, apropriado para prestar louvores ao Senhor. Percebe, hoje em dia, o que interessa para as pessoas é a motivação do coração. O que importa é o sentimento. O que importa é a sinceridade. Mas para Deus não é isso que importa. Para Deus o que importa é apropriado, é decoroso, é aprovado. Fui eu quem ordenei? Essas são as perguntas que o Senhor Deus faz quando o culto lhe é oferecido. E aqui o salmista está nos dando carta branca para que quando nós nos aproximamos do Senhor em culto público, nós utilizemos do canto. Nós utilizemos as nossas bocas, utilizemos as nossas cordas vocais e elevemos-nos a Deus em cântico de louvor, diz o texto sagrado. Isso é aprovado por Deus. Parece algo óbvio, né? Mas se nós olharmos a história da igreja, não vai ser muito difícil nós encontrarmos aqueles que entendiam que o cântico já não fazia mais parte do culto público. Por exemplo, Zwinglio, quando fez as suas reformas, uma das práticas culticas que ele retirou do culto lá em Zurique foi o cântico a Deus. Se você chegasse no culto público no domingo, lá em Zurique, no período de Zwinglio, você encontraria pregação, você encontraria oração, você encontraria os sacramentos, mas você não cantaria. Porque Zwinglio entendia que o cântico já não fazia mais parte da nova aliança. Mas essa manhã o Senhor Deus nos lembra, nos revela autoritativamente e imperativamente: é apropriado cantar ao Senhor, é apropriado oferecer-lhe louvores.
independente se você é afinado ou não, independente se você consegue seguir a velocidade da melodia ou não, é apropriado cantar louvores ao Senhor. Deus exige isso de você quando você se apresenta a Ele no seu santo dia para lhe cultuar. Ao contrário do Zwingli, hoje nós temos exatamente o outro lado do espectro. Enquanto o Zwingli, no período da Reforma, queria retirar um elemento, retirar o cântico, porque ele achava que já não fazia mais parte do culto público da nova aliança, hoje as pessoas querem inserir todo tipo de coisa no culto. Jograis, peças teatrais, cântico coral, danças, pantomimas, filminhos. E ninguém está preocupado se de fato o crivo do decoroso, o crivo da propriedade vai passar sobre essas coisas que querem inserir no culto. E percebe mais uma vez, por inferência, o que nós aprendemos no versículo 1 do Salmo 147, é de que existem coisas que são apropriadas no culto público e tem coisas que não são apropriadas. Existem coisas que são decorosas e tem outras coisas que não são decorosas. Existem coisas que são bem e que ficam bem e tem outras que não. E obviamente que a resposta da nossa geração é verdade, porque isso é relativo de acordo com a localização geográfica onde você se encontra. Ora, para o nosso público brasileiro, você talvez oferecer danças no meio do culto não seja tão agradável. Isso obviamente é questionável, tendo em visto os cultos que andam sendo executados por aí. Mas se porventura você está cultuando a Deus lá na África, isso então se torna nenhum problema. Porque é comum aos africanos, faz parte da sua cultura, essa manifestação de alegria, de louvor e de contentamento. Errado. Olha de novo para o texto. Para quem é que fica bem o cântico? O que é que o texto diz? Fica bem para o adorador? Fica bem para quem está prestando culto? De uma maneira muito perspicaz, na nossa tradução, o texto diz: fica-lhe bem. Fica bem ao Senhor. Não é a você, não é ao africano, não é aos concumbas, não é ao pessoal lá da Malásia, aos asiáticos, ou aos aborígenes lá da Austrália. O canto é aprovado pelo próprio Deus, porque fica bem para o próprio Deus. Fica-lhe bem cultuar, através de cântico e de louvor. Louvado seja Deus que esses não são problemas que nós temos na nossa igreja. Eu glorifico ao Senhor Deus por isso. Mas mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos dá uma oportunidade para sedimentarmos isso na nossa cabeça. O culto público a Deus é regido pelo próprio Deus. Nós só fazemos aqui, não é o que o conselho quer, não é o que o pastor quer, nós fazemos aqui aquilo que é apropriado para o próprio Deus, aquilo que fica bem para Ele, aquilo que Ele diz, podem fazer. Entenda isso nessa manhã. O culto a Deus é regulado pelo próprio Deus. Nós fazemos aquilo que lhe fica bem. Mas por outro lado, ainda no versículo 1, é isso que você experimenta quando você se apresenta ao Senhor em culto público. Quando você se levantou da sua cama hoje, se preparou para vir à casa do Senhor, você disse: eu vou louvar ao Senhor porque isso é bom. Isso é bom para minha alma. Isso é bom para minha família. Isso é eticamente louvável. Quando você se apresentou hoje pela manhã aqui em louvores a Deus, quando você cantou os cânticos, você disse: eu vou louvar ao Senhor porque é amável. Porque eu simplesmente não consigo segurar as comportas de sentimentos amáveis que transbordam do meu coração para com esse Deus e para com a grande salvação que Ele me fez experimentar. É isso que caracteriza o seu sentimento quando você vê o culto público. É esse o retrato da sua alma. É esse o raio-x do seu coração.
Nessa manhã o Espírito Santo exorta a mim e a você, meu amigo, que nós devemos louvar a Deus e nós devemos experimentar o quão bom e o quão amável é prestar cultos a esse grande Deus. Essa precisa ser a minha e a sua experiência. Essa precisa ser a evidência do mover do Santo Espírito em nossa vida, quando nós nos aproximamos para o culto. Nós precisamos abandonar qualquer noção fria de cultuarmos ao Senhor. O pensamento de obrigação, a sensação de dever, sim, ela deve estar lá, mas não destituída de sentimento, não destituída de agradecimento, de amor, de desejo genuíno de prestar culto a esse grande Deus que livrou você do inferno que você merece. Chega de apatia, meus irmãos. Contemplemos ao Senhor na beleza da sua santidade, mas que essa contemplação não seja meramente intelectual ou meramente em palavras, que ela mova a nossa vida, que ela incentive a nossa alma, que ela de fato tome os nossos sentimentos e leve-os cativos ao próprio Deus. Continuando na perícope, agora nos versículos de 2 a 3, nós vemos o porquê nós precisamos louvar fervorosamente ao Senhor. Por que a nossa principal ocupação precisa ser o louvor a Javé? Veja lá, os versículos 2 e 3, nós aprendemos que o motivo é porque o Senhor promove uma graciosa restauração. Olha o texto: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os corações, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Ora, a imagem que o salmista passa então a descrever aqui é a imagem do povo que está retornando do cativeiro babilônico. Eles são aqueles que estão vendo Jerusalém completamente destruída pelos exércitos babilônicos. Eles são aqueles que foram dispersados por todo o mundo antigo. Mas o texto nos diz que é o próprio Deus quem edifica Jerusalém. Ora, se você já gastou algum tempo lendo Esdras e Neemias, certamente você já entendeu, você já compreendeu um pouquinho do sacrifício, dos desafios, dos problemas que foram enfrentados por aqueles grandes homens que começaram o projeto de reestruturação e de construção do templo e da cidade. E quando nós lemos aqueles relatos, provavelmente a primeira coisa que nós pensamos em encontrar naqueles textos de Esdras e Neemias são as pistas, são as dicas para o líder, para o grande líder espiritual, ou para um líder de alguma empresa. Você pode dar uma olhada aí na internet, pode dar uma olhada nas livrarias, que você certamente encontrará algum título falando de Neemias ou de Esdras como modelo para a liderança. Como ser um líder eficaz de acordo com Neemias, ou de acordo com Esdras. E percebe, se essa é somente a nossa visão, nós somos míopes espiritualmente. Porque o texto aqui claramente diz que quem edifica Jerusalém não é Esdras. Quem edifica Jerusalém não é Neemias. Quem edifica Jerusalém é o Senhor. Sim, ele faz isso da maneira como lhe apraz, mas é o próprio Senhor quem o faz. Percebe? E perder a perspectiva e ficar olhando somente para os agentes humanos e para as circunstâncias temporais que fazem com que isso seja realidade, é nós darmos preferência à árvore e perdermos de vista a floresta. Como bons crentes, nós precisamos dar um passo atrás e olhar para a maior figura, para a figura completa da história redentiva, da história da humanidade, e percebermos que é Deus quem promove uma graciosa restauração para o seu povo. Ele não permite que a sua santa cidade seja destruída. Cidade essa que simbolizava a sua presença no meio do povo. E ele também não permite que o seu povo seja disperso.
mas Ele traz o seu povo de volta para perto de si mesmo. O Senhor reverte a situação dos israelitas. E percebe, meus irmãos, isso então, de acordo com o salmista, é um motivo de grande alegria. Isso precisa impulsionar o seu louvor. O motivo pelo qual o salmista alicerça o seu primeiro imperativo, o motivo pelo qual você precisa louvar fervorosamente ao Senhor, é por causa da graciosa restauração que Ele concede ao seu povo. E sabe por que isso é tão impressionante? Você vai ver isso agora nos versículos de 4 a 6. Nos versículos de 4 a 6 nós temos aqui a descrição de Deus como aquele que cria o cosmos, que gera todas as coisas, de uma maneira fora da realidade, de uma maneira incompreensível. Nós não conseguimos entender. Veja o texto. Conta o número das estrelas, está falando a respeito de Javé, chamando a todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Se você tem acompanhado a literatura moderna científica, você certamente já deve saber que, de acordo com os cientistas, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na face do planeta Terra. Já parou para pensar nisso? Se você pegar um copinho plástico, chegar lá em Parnaíba, encher o copinho, aí você traz para cá, você derrama assim na sua mesa, e você começa a contar. 1, 2, 3. Você começa a contar cada grãozinho de areia. Vai levar um tempinho, né, para você terminar a contagem. Só que a quantidade de grãos de areia que existe na superfície do planeta Terra não está concentrada em Parnaíba. Na verdade, Parnaíba provavelmente é o menor dos litorais da costa brasileira. E a costa brasileira também não é onde está depositada todos os grãos de areia. Meus irmãos, é simplesmente incompreensível e incontável. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na face da terra, mas o texto nos diz que o Senhor chama cada uma delas pelo seu nome. O propósito do salmista é mostrar para você quão grande é Deus. Será que você consegue entender agora o motivo pelo qual você de vez em quando pega uma doutrina que é difícil de você mastigar? Você vai ler um texto, é difícil de compreender, você chega num assunto específico teológico e às vezes você não consegue de uma maneira muito fácil entender, porque Deus é maravilhoso, Ele é grande demais. Quem poderá entender, que mente poderá sondar a sua mente? Agora veja o versículo 6. Esse Deus que cria as estrelas, mais numerosos do que os grãos de areia da face da terra, esse mesmo Deus que sabe as estrelas pelo nome, veja o versículo 6, Ele ampara os humildes. Talvez às vezes você pense, mas será que Deus não tem nada melhor para fazer do que se preocupar com a minha vida? Será que o Senhor não tem mais coisa para prestar atenção do que nas minhas atitudes, do que no meu casamento que está desestruturado, do que na minha falta de emprego, do que na minha dificuldade de me relacionar com os outros, do que no meu problema de mortificar pecados específicos na minha vida? Será que Deus não tem coisa melhor para fazer do que olhar para mim? O texto sagrado diz: esse Deus tem muita coisa para fazer. O único Deus verdadeiro cria, domina, conhece todas as coisas, mas isso não o impede de cuidar de você. Isso não impede o Deus de criar as estrelas, de conhecer-lhes o nome e ao mesmo tempo de conhecer o seu nome. Você que é humilde, você que é carente, você que é destituído, você que é necessitado da sua mão salvífica, do seu abraço protetor. O Senhor ampara os humildes. E sabe o que é engraçado? Continuando no versículo 6. É que a graça de Deus
apesar de todo mundo não gostar, todo mundo buscar um meio termo, tentar olhar para esse fato com outros olhos, mas é simplesmente impossível. O amparo e a graça de Deus não é para todos. Veja o texto na sequência. Ao mesmo tempo que o Senhor ampara os humildes, o texto diz que Ele dá com os ímpios na terra. Vocês têm visto aí, Levi e Rebeca, meus filhos, agora já estão perambulando. Está ficando cansativo já correr atrás deles, porque os meninos parece que tem brasa nas pernas. E uma das coisas que frequentemente tem acontecido lá em casa é que do nada você escuta os dois chorando. Do nada, eles começam a chorar e você pergunta o que aconteceu, o que foi que houve. E aí ou o Levi ou a Rebeca vai apontar para a cabeça e vai fazer assim: tá! De tanto perambular, de correr, de aloprar pela casa, eles terminam se chocando um com o outro, batendo a cabeça um no outro, e a dor é grande. Você acha que chocou com alguma coisa? Você já foi de encontro a um obstáculo que ao seu encontro iria parar você? O texto diz que o Senhor é esse anteparo contra os ímpios. Essa expressão, o Senhor dá com os ímpios, é o Senhor vai de encontro aos ímpios. O Senhor bate cabeças com eles. E eu quero que você pense nisso nessa manhã. Se você não conhece a Cristo, você está aqui conosco. Se você está longe dos caminhos do Senhor, se você rejeita o Deus das Escrituras, o único Deus que existe, você está indo de cabeça com aquele que criou todas as estrelas e lhe conhece o nome. Eu pergunto para você, o que vai acontecer com você? Se você acha que o seu sucesso indo contra um Deus como esse, as chances de você ser bem sucedido são grandes, você é um tolo. Você é um bobo. Se você é um ímpio nessa manhã, abandone a sua impiedade. Porque na sua impiedade você está indo contra Deus. E o Senhor, diz o texto, vai dar de encontro com você. Mais cedo ou mais tarde, você vai bater cabeça com o grande Deus. O que vai acontecer é que você será esmagado. Não importa quão prazeroso seja o seu pecado, não importa quantas pessoas você conseguir enganar, o texto diz, a palavra de Deus lhe exorta nessa manhã: se você habita na impiedade, você dará com Deus mais cedo ou mais tarde. Ele virá ao seu encontro, ele se chocará contra você, ele vai esmiuçar você, ele vai destruir você, porque o Senhor odeia a impiedade. Percebe, meus irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós agora que estamos na nova aliança, nós não podemos pensar de outra maneira a não ser abraçar o imperativo do salmista. Nós que de fato fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, percebe? Essa é exatamente a nossa experiência. Ele edificou para nós uma casa. O Senhor Jesus Cristo, que é de fato o templo, Ele o edificou para nós. Naquele momento da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo estava sendo edificado para o Pai, para ser morada para nós. Aliás, Ele mesmo diz que Ele está edificando uma casa para nós. E há muitos cômodos nela, para todos aqueles a quem Ele chama para ela. Percebe? Exatamente no Senhor Jesus Cristo que o Senhor congrega os dispersos. É exatamente quando todos aqueles que são pecadores, merecedores de sua ira, voltam os seus olhos para a cruz de Cristo. É exatamente naquele momento, quando eles se voltam para a cruz do Senhor, que eles são trazidos de volta ao seio amoroso e gracioso do seu Pai. E naquele momento, quando eles se curvam ao sangue carmesim que ali foi derramado, é quando eles se curvam àquele que é o Rei do Universo, o Senhor Jesus Cristo, que eles são trazidos de volta à paz com Deus. Aquilo que os israelitas experimentavam em sombra, nós experimentamos na sua completude, na sua realidade.
E se eles tinham motivo para louvar ao Senhor pela sua graciosa restauração lá no passado, quanto mais tem você motivos para louvar ao Senhor hoje, quando você já experimentou o clímax dessa restauração? Quanto mais obrigação tem você, quanto mais incentivo e estímulo tem você que experimentou restauração no Senhor Jesus Cristo, restauração da sua vida, restauração dos seus pecados, restauração do seu status e da sua comunhão com Deus. Percebe, independente da sua tristeza e das suas dificuldades, a sua obrigação nessa manhã, a sua principal ocupação é louvor a Javé, por quem Ele é e por causa de tudo que Ele faz. Na sequência do texto, agora nós vemos que existe um segundo motivo, nos versículos de 7 a 11, para o louvor a Javé ser a nossa principal ocupação. E além de ser a sua graciosa restauração, agora nós vemos que o motivo para nós louvarmos rigorosamente ao Senhor é a sua generosa provisão. Novamente no versículo 7, observe, o texto começa com outros imperativos. E você tem aí: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. O texto começa nos lembrando de que é importante oferecer louvores audíveis ao Senhor. Em outras palavras, cantar louvores de fato com as nossas cordas vocais, com o nosso aparato vocal, é algo fundamental e importante no nosso encontro pactual com Deus. Em outras palavras, para você que se achega aqui na igreja e quando os cânticos são anunciados, você às vezes nem se levanta. É obviamente que tem aqueles que não podem se levantar, e isso é completamente compreensível, mas se você o pode fazer, e você pode abrir a sua boca para louvar a Deus, e você não o faz, você está quebrando claramente esse imperativo. Percebe o motivo dessa ser uma tecla importante para se bater? Não é porque nós, a liderança da igreja, queremos ver você ativo de alguma maneira no culto público. Sim, é bom, é agradável quando isso acontece, mas o motivo é muito superior. O motivo é que o seu Deus lhe comanda abrir a boca e emitir sons que são louvores a Ele. Essa não é uma opção que você tem. O texto é claro: cante ao Senhor com ações de graças. Movido pela gratidão do seu coração, deixe a preguiça de lado, deixe a timidez de lado, abra sua boca e cante a Deus em plenos pulmões. Louve ao Senhor. Observe que você tem aqui o emprego da voz e do instrumento. O texto diz: cante ao louvor, entoe louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Então, de acordo com o imperativo do Salmo, tanto você deve fazer isso através da sua voz, como também acompanhado de instrumentos musicais, para que o seu louvor seja de fato agradável e adequado. Mas por que isso? Por que nós devemos colocar a preguiça e a timidez de lado e abrir as nossas bocas em pleno louvor ao Senhor? O motivo é muito simples: porque Ele é quem provê tudo o que nós temos. Veja, ele faz isso a partir dos versículos 8 e 9. Ele descreve com toda a clareza que é Ele quem faz a chuva cair, é Ele quem faz o solo brotar, é Ele quem dá alimento aos animais. Ele é o provedor. Percebe? Talvez você se sente aqui nessa manhã e você acha que você é o provedor da sua casa. E você se sente muito confortável nessa sua posição. Confortável até ao ponto de achar que você não precisa de Deus. Talvez você não diga isso através das suas palavras, mas você demonstra isso através das suas ações. Você pouco ora. E percebe, irmão, não nos enganemos. A vida de oração de um crente é o grande demonstrativo da sua dependência do Senhor.
O quanto você ora é a demonstração do quanto você entende a sua dependência de Deus para fazer absolutamente tudo na sua vida. O quanto você ora vai dizer para você se você de fato é dependente do Senhor ou se você confia nas suas próprias forças. O que é interessante nos versículos 8 e 9 é que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém para fazer o que o texto está dizendo que Ele vai fazer. É Ele quem encobre as nuvens dos céus, é Ele quem faz a chuva, é Ele quem faz a erva brotar no monte. Ele faz absolutamente tudo. Ele não precisa de você para que essas coisas aconteçam. Entretanto, quando nós chegamos nos versículos de 10 a 11, nós percebemos que aquele que é autossuficiente, ele não tem nenhum prazer nos que se sentem autossuficientes, nos que se comportam de maneira autossuficiente, nos que pensam de que são autossuficientes. Veja o texto. Ele não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Ele agrada-se, diz o texto, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Interessante, meus irmãos, é que esse é exatamente às vezes o nosso pensamento, né? Um Deus forte só pode se agradar de gente forte. Um Deus poderoso só pode ser aquele que se agrada de pessoas poderosas. Aliás, esse é o tipo de Deus que tem sido descrito por aí em muitas ditas igrejas. De que porque Deus é o dono, o Senhor de todas as coisas, Ele vai dar para você todas as coisas. Nada poderia estar tão longe da verdade. O texto diz: Deus não tem nenhum prazer naqueles que não são autossuficientes. Aqueles que confiam na sua força, aqueles que confiam nos seus músculos, aqueles que confiam naquilo que está ao seu redor, nos seus aparatos. Deus não faz caso deles. Mas Ele se agrada de dois tipos de pessoas. Ele se agrada primeiro daqueles que se submetem a Ele. Deus se agrada aos que o temem. Deus se agrada daqueles que deixam de lado os seus próprios desejos, os seus próprios padrões e abraçam os seus desejos e os seus padrões. Deus gosta daqueles, Deus agrada-se daqueles, diz o texto, que não levam em conta o desejo dos outros, nem o temor a outros. Sejam esses amigos, chefe, família. Deus se agrada daqueles que o temem, daqueles que abrem mão de absolutamente qualquer outra coisa para se submeterem absolutamente a Ele. Tem a segunda característica, veja aí. Ele se agrada dos que são submissos, e Ele se agrada dos que são dependentes. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Passa em 1 ano, passa em 2 anos, passa em 10 anos. O Senhor se agrada naqueles que são absolutamente dependentes da sua misericórdia. É desses que o Senhor tem amor, é nesses que o Senhor se compraz. Naqueles que são submissos e naqueles que são dependentes absolutamente. É por isso que o Senhor, Deus, ama o seu Filho Jesus. Sabe, quando nós olhamos o relato da ceia, certamente você vai se lembrar, eu acho que é o Evangelho de Mateus, diz no final do relato da última ceia do Senhor, que tendo pois ceado com seus discípulos, eles saíram e cantaram um hino, diz o texto. O texto não diz que hino foi que foi cantado. Alguns estudiosos acham que foi o grande Halel, que se encontra lá na faixa do Salmo 118, 116, 119. Mas é muito provável que o Senhor Jesus Cristo cantou esses Haléis finais do Saltério. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar no Senhor Jesus Cristo terminando a sua última ceia com os seus discípulos e agora o seu período de sofrimento
para a cruz do seu sofrimento redentivo, genuinamente vai começar, digamos, o clímax do seu sofrimento, o Getsemane, depois as humilhações dos falsos julgamentos, depois o terrível sofrimento na cruz do Calvário. E o que ele está se lembrando, à medida que ele canta com seus discípulos no caminho para o Calvário, no caminho para a cruz, ele lembra-se disso: Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do rei. Acaso não foi mais ou menos isso que ele disse no momento da sua prisão? Acaso não disse ele que ele poderia trazer os seus cavaleiros, os seus anjos, para destruir aquela horda que vinha lhe buscar? Mas o Senhor foi submisso. Será que ele não podia interromper instantaneamente o seu sofrimento? Mas o Senhor Jesus esperou pela misericórdia do seu Pai. Por que a sua impaciência? Por que a sua insubmissão? Por que é tão difícil para você se colocar nessa posição de absoluta obediência ao Senhor? Você que diz conhecer a Cristo, você que curva os seus joelhos e pelo menos talvez 3 vezes no dia, antes das refeições, você curva a cabeça para orar, você que abre a sua palavra e lê as palavras de vida do nosso Deus registradas na sua santa palavra, porque é tão difícil para você se colocar nessa posição de servo, a posição que você genuinamente é. Se para o grande filho, perfeito, imaculado, absolutamente sem pecado, foi possível, quanto mais para você, pecador desgraçado e despreparado. Abandone a sua desobediência. Abandone a sua impaciência. Percebe que o Senhor Jesus Cristo teve que esperar não somente aqueles momentos que antecederam a sua crucificação, mas ele teve que esperar uma vida inteira. 33 anos de espera pelo martírio, pela cruz. Quanto mais você, jovem, quanto mais você pode esperar pelo seu cônjuge, quanto mais você pode esperar pelo seu emprego, quanto mais você pode esperar pelo Senhor Jesus, que diz a Escritura: não tarda, Ele certamente voltará. Abandonemos, meu irmão, a insubmissão. Abandonemos a autossuficiência. Sejamos submissos e dependentes do Senhor, assim como foi o nosso Senhor. Sejamos nós também. Talvez você esteja aqui nessa manhã resistindo ao Senhor. Você continua andando pelos seus próprios caminhos. Você conhece a sua palavra, mas você continua escolhendo as suas palavras. Lembre-se do versículo 6. O Senhor virá ao seu encontro. O Senhor virá ao seu encontro. Mais cedo ou mais tarde, você prestará contas pela sua insubmissão, pela sua autossuficiência. Mas talvez você esteja aqui altamente sobrecarregado, cheio de obrigações, pesado, com um sentimento de dever, sufocando e oprimindo você. Nessa manhã a palavra de Deus lembra: é o Senhor quem provê para o seu povo. Descanse no Senhor. Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6. Olhe para os lírios, olhe para as aves. O Senhor as mantém. Acaso é o nosso Senhor Jesus mentiroso? Acaso não podemos nós confiar na sua palavra? Então por que a opressão? Por que o peso? Descanse no Senhor. É Ele quem provê para você. E não é somente o seu prato de comida. É Ele quem provê para você absolutamente tudo o que você precisa. Não tudo o que você quer. Porque nem tudo que você quer é bom para você. Porque nem tudo que você quer é de acordo com a vontade dEle.
Se ele porventura fizesse aquilo que você quer e não aquilo que ele quer, você passaria a ser Deus e não ele. Mas entenda nessa manhã que você não precisa dar corda, você não precisa alimentar a sua tristeza, nem a sua sensação de pesar, porque é Deus quem cuida de você. É o Senhor quem cuida da sua igreja. Comunique a Ele em oração as suas necessidades. Traga a Ele as suas petições. Mas confie nele para ser o seu provedor. Porque esse Deus deve ser louvado pela sua generosa provisão. O que nos leva então para a última parte do Salmo. O último grande motivo pelo qual nós devemos louvar esse grande Deus, de acordo com o Salmo de número 147. E esse grande motivo, de acordo com esses versos, é porque a palavra do nosso Deus é absolutamente poderosa. Nós devemos louvar fervorosamente ao Senhor, porque Ele é o Deus da poderosa palavra. Agora no versículo 12, o texto começa a ter um tom pessoal. Veja, nos versos passados, o que nós tínhamos era uma chamada indiscriminada para louvar ao Senhor. Mas agora aqui, aquele que está sendo convocado é claramente identificado. Veja o verso 12. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. O chamado é para você. Deus chama você, que é seu povo, para cumprir esse mandamento, para cumprir esse imperativo, para de fato louvar a Deus. É o povo de Deus que está sendo convocado, é uma nação que está sendo convocada. Agora veja os motivos. Mais uma vez o salmista, inspirado, vai alicerçar o seu imperativo com motivos. E nos versículos 13 e 14, o que nós percebemos é de que as bonanças nacionais que Israel estava experimentando tinham como origem, tinham como o seu sorvedouro o próprio Senhor. Veja o texto. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele repousou as trancas das tuas portas. Ele abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. A prosperidade nacional, em outras palavras, de acordo com o salmista, de acordo com o Espírito Santo de Deus, é procedência da ação do próprio Deus. Nós já vimos isso no salmo passado, quando o próprio salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque quando Deus é o Senhor de uma nação, Ele proverá para aquela nação. Não é interessante? Eu queria que você pensasse isso de uma maneira bem rápida. Você se lembra aí das suas histórias, das suas aulas de história do Brasil? Você certamente deve se lembrar das famosas palavras utilizadas por Pero Vaz de Caminha na sua carta ao descrever a terra brasileira. Uma terra que em si, plantando. Não é engraçado? Por que é que nós moramos numa terra em que se plantando tudo dá, e nós somos um dos países mais miseráveis do planeta? Por quê? Porque Deus não é o Senhor dessa nação. Por que é que nós temos solos férteis? Por que é que aqui se planta qualquer coisa e tudo dá? Nós temos os mais diversificados climas, nós temos muitas vezes as maiores safras, mas continuamos cheios de pessoas passando fome, de miseráveis, de assolados. Por que é? Porque Deus não é o Senhor dessa nação. Porque quando Ele é, olha aqui a descrição do que acontece. Está aqui escrito, irmãos. Ele reforça as trancas da nação, Ele abençoa os filhos da nação dentro dela, dentro das mães. A nossa nação não quer saber disso. A nossa nação quer abortar os seus filhos. As mães brasileiras querem matar os seus filhos dentro do seu ventre. Uma clara demonstração de que o Senhor não é o Senhor dessa nação. Veja mais o texto. Ele continua. Ele faz paz naquela nação.
Ele farta aquela nação com o melhor do trigo. Quando Deus de fato está agindo pelos soberanos de uma nação, quando Ele de fato é o Senhor de uma nação, essa nação genuinamente prospera. E se você tem alguma dúvida disso, eu espero que não, basta você olhar para a história da humanidade, a história mundial, e observe todas as nações cujo berço foi o cristianismo. Que prosperidade ainda hoje elas gozam, mesmo tendo abandonado a fé cristã. Elas continuam ainda gozando dos frutos, dos bagos grandes e deliciosos de uma sociedade elegida, estabelecida na lei de Deus, e cuja nação de fato é o Senhor. Mas veja, o foco dessa última parte é em como tudo isso vem a acontecer. Agora, do versículo 15 até o versículo final, o foco do salmista é como é que ele faz isso, como é que ele reforça a tranca, como é que ele abençoa os filhos, como é que ele estabelece paz, como é que ele farta do melhor trigo. Ele faz tudo isso através da sua palavra. É a palavra de Deus que é o poderoso instrumento desse Senhor maravilhoso e único, que faz com que as bênçãos e a sua proteção para com a nação da qual Ele é Senhor seja experimentada. Veja o versículo 15. Ele envia as suas ordens à terra. É pela sua palavra que Ele ordena que os solos sejam férteis, que o trigo seja melhor, que as portas sejam trancadas, que os filhos sejam abençoados nos ventres de suas mães. É pela sua palavra. Veja, versículo 15 ainda. A sua palavra corre velozmente. É através da sua palavra que Ele dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas, e quem resiste ao seu frio? Ele manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. O Senhor de fato abençoa uma nação que está debaixo dele. O Senhor de fato traz prosperidade para uma nação que está aos seus pés. E o instrumento para que isso aconteça é a sua poderosa palavra. Percebe? Isso nos leva de volta a Gênesis 1 e 2. Pela poderosa palavra de Deus não fez Ele todas as coisas do nada em 6 dias e tudo muito bom? Pela sua poderosa palavra não fez Ele passar a existir aquilo que não existia do nada? Não foi pela sua poderosa palavra que os luzeiros vieram a existir, que os animais passaram a caminhar sobre a terra, que terra fez separação de águas e que todo tipo de vegetal perfeito e maravilhoso brotou da terra? É pela sua poderosa palavra que Ele forma o homem do pó. É pela sua poderosa palavra que Ele continua sustentando e fortalecendo nações que se colocam debaixo do seu poder. O que nos leva agora aos versículos finais, que é o motivo do nosso louvor. Você é grato a Deus pela palavra dele? Você entende o privilégio que é ter a palavra de Deus disponível para mim e para você? Veja o que diz o texto aí nas partes finais, versículo 19 e 20. O salmista chega no seu grande clímax. Ele diz, ele mostra essa palavra poderosa, através da qual Ele farta os celeiros, através do qual Ele protege bebês nos ventres de sua mãe, através do qual Ele controla as estações do ano. Ele mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Essa palavra poderosa, capaz de suscitar vida onde há morte, capaz de curar todos os enfermos e desvalidos. Diz o escritor sagrado, ele entrega essa lei, ele entrega essa palavra ao seu povo. Ele dá essa palavra a Israel. Veja o 20. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. O salmista aqui, meus irmãos, está tomado com essa sensação de maravilha. Ele está maravilhado. Ele olha para a nação de Israel e diz: nós éramos um povo que estava desgarrado,
Senhor vai e de uma maneira poderosa, generosa, misericordiosa, Ele vai e age por nós, e é a nós o mais fraco de todos os países, a mais fraca de todas as nações, é a nós que Ele dá a sua palavra. Ele não deu aos egípcios, Ele não deu aos assírios, Ele não deu aos babilônicos, Ele dá para nós. O salmista está maravilhado. Não há espaço para orgulho na vida cristã. Não tem motivo de sermos orgulhosos. Essa é uma das falsidades que dizem por aí, especificamente com relação à doutrina da predestinação. Isso é uma doutrina que deixa você muito orgulhoso, eles dizem. Orgulhoso? Saber que tudo que você merecia era o inferno e a condenação de Deus, e receber graça dele lhe torna orgulhoso. Só se de fato você nunca experimentou o amor de Deus. E percebe nessa manhã, meus irmãos, a palavra do Senhor nos lembra o seu valor. Ela nos lembra que um dos motivos pelo qual nós precisamos louvar fervorosamente ao Senhor é porque Ele nos deu a sua palavra. É porque você pode agora voltar para a sua casa, meu irmão e minha irmã, e você não precisa me levar, você não precisa levar um dos presbíteros com você debaixo do braço para você escutar a palavra de Deus. Você mesmo, no recôndito da sua casa, no recôndito do seu quarto, você pode abrir as Escrituras e beber desse sorvedouro de vida, que são as palavras do Senhor. Você é grato por isso? É isso que impulsiona o seu louvor? Quantas vezes esse agradecimento esteve presente nas suas orações e nos seus cânticos? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E sabe, mais do que o salmista, você tem a obrigação de ter muita gratidão a Deus pela palavra dele. Sabe por quê? Porque diferente de Jacó, porque diferente de Israel, você experimenta a palavra encarnada do Deus Todo-Poderoso. Diferente do rei Davi e do rei Salomão, homens que viram milhares e milhares de maravilhas acontecendo nos seus reinados e nas suas vidas, vários milagres e coisas sobrenaturais acontecendo, mas eles não viram a palavra encarnada, eles não receberam a palavra encarnada. Vocês veem, ouvem, experimentam, comem a palavra encarnada todos os dias do Senhor. O privilégio de vocês é infinitamente superior ao deles. Percebe porque o louvor a Deus pela sua poderosa palavra precisa estar na sua boca? Percebe porque o amor às Escrituras Sagradas e, acima de tudo, o amor à palavra encarnada do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, precisa ser de fato a fonte da nossa devoção e do nosso amor por esse grande Senhor. Percebe? Porque ainda não experimentamos uma nação próspera. Por mais que essa seja uma terra que em se plantando tudo dá. Porque enquanto a palavra encarnada do Senhor não for o Senhor desta nação, por mais que tenhamos terra, por mais que tenhamos recursos, por mais que tenhamos pessoas capazes e inteligentes, Deus não nos abençoará. Até que esta nação se curve aos seus pés. Até esta nação reconheça que o Senhor é quem mostra a sua palavra e ela é o bem mais precioso que existe para qualquer um. Qual é a sua principal ocupação? Eu espero que a sua resposta a partir de hoje seja: a minha principal ocupação é louvar fervorosamente ao Senhor, que me fez experimentar da sua grandiosa restauração, da sua generosa provisão e da sua poderosa palavra. Que isso seja a mola impulsionadora da sua vida. E certamente, quando as adversidades baterem as suas portas, vocês não sucumbirão. Porque a sua esperança e a sua motivação não está
centrada, não está fundamentada em coisas fugidias, mas está fundamentada naquilo que perdurará para todo sempre. Porque diz a Escritura: todo joelho se dobrará e que toda língua confessará em louvor que o Senhor Jesus é o Senhor. Que esse seja o alicerce da sua vida. Que você de fato viva, que a sua principal ocupação seja o louvor a Javé, por quem Ele é e por tudo que Ele faz. E você jamais será lá. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, por esse salmo riquíssimo que nos ensina como te louvar e por que te louvar. Ó Deus, faz-nos ter esses fundamentos como os nossos fundamentos. Faz-nos, ó Senhor, abraçar esse combustível que Tu nos dá nessa manhã. A Tua graciosa e misericordiosa provisão, a Tua palavra poderosa, a Tua restauração maravilhosa. Ó Deus, que esses sejam de fato fundamentos e alicerces que o Teu povo jamais perca de vista no Teu culto, numa vida de adoração. Pai, nós te rogamos por aqueles que estão no nosso meio, que ainda não se curvaram ao Senhor, que eles entendam de que eles estão indo contra o Senhor, e de que em breve o Senhor há de ir contra eles. Ó Deus, que haja reconhecimento de pecado hoje na Tua casa, Deus, e haja arrependimento, e que isso traga muitos a Cristo nessa manhã. É o que nós te rogamos ao Senhor, no nome do Teu Santo Filho. Amém. Amém.